Então, irmãos, a gente teve um probleminha técnico aqui, eu vou ter que fazer em duas partes. Então, aqui, continuando de onde eu estava falando no primeiro vídeo. Então, a gente tem Paulo lá, eu também no primeiro vídeo eu falei capítulo 24, não é o capítulo 24, é o capítulo 23 de Atos, onde você tem Paulo lá, quando ele começa a apresentar a sua defesa, o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo, Paulo usa uma expressão imprecatória lá contra o sumo sacerdote, chama o sumo sacerdote de parede branqueada, alguém vai mencionar lá, ó, é o sumo sacerdote, e ele se retrata. Ele vai lembrar o que o texto bíblico diz, que não se pode falar contra uma autoridade do povo de Deus. E aí, querido, veja só, como eu estava falando antes, primeira coisa, isso não significa dizer que a gente não possa ter um pensamento crítico, isso não significa dizer que o crente ele não possa fazer uma análise da realidade, que ele não possa ler aquilo que está à sua volta. A gente tem o direito de pensar. E está muito errado aquele que pensa que toda crítica é destrutiva. Não. A gente pode sim fazer uma análise da realidade e isso implica em uma crítica. E entender o que está acontecendo. É claro que em hipótese alguma, e isso aí a gente tem que pensar num segundo momento, em hipótese alguma o crente ele pode ser desrespeitoso com quem quer que seja. Então assim, Paulo vai pedir desculpa porque ele foi desrespeitoso. Ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Ok? E aí a gente tem duas coisas então para pensar. Primeiro é que a gente tem que respeitar a todos, se são autoridade ou não, a gente tem que respeitar. A gente tem um texto bíblico muito forte, onde está dito lá que nem o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, ousou falar juízo injurioso contra Satanás. Então, assim, muito pior quem fala contra seu irmão. Então, assim, respeito é sempre bom, mas isso não implica dizer que a gente não possa tecer e ter as nossas críticas. E aí a gente também tem que aprender a encaminhar as críticas na hora certa e a pessoa certa. Corredores, rede de fofoca, travesseiro, não é lugar para a gente fazer crítica. Tá? E aí a gente tem um momento aqui assim, que é um momento extremo, ele havia apanhado e ele revida. E no momento que ele percebe que é uma autoridade, ele se retrata. Então assim, cuidado com a maneira com que você tem tratado as autoridades do povo de Deus. Eu estou falando dos oficiais da igreja, estou falando do seu pastor, estou falando do diácono da igreja, estou falando dos pastores da igreja, dos líderes de ministério. Cuidado. Existe aí uma orientação muito clara, bíblica, que a gente não pode falar mal das autoridades do povo. Tá? E aí, também não quer dizer que você não vai discutir política. Mas a boa educação manda também que a gente tenha muito cuidado para a gente não ser desrespeitoso. Em esfera nenhuma, em momento nenhum, e nem com ninguém. Ok? Bom, e aí Paulo então dá um ensino assim, muito forte para a gente, que às vezes a gente tem que parar, pensar e refrear o que a gente às vezes pensa em dizer. Bom, o texto vai continuar e aí vai dizer que ele vai ser preso por 2 anos no Palácio de Herodes, vai apelar para César, vai discursar perante o rei Agripa, sofre um naufrágio em Malta e chega em Roma. O livro de Atos se encerra dizendo que ele permaneceu em sua própria casa, que alugara, pregando com intrepidez. A tradição bíblica, ou melhor, a tradição cristã, porque isso a gente não tem na Bíblia, nos textos bíblicos, vai dizer que César libertou Paulo. A gente também tem 2 escritos aí de antes do Ano dos Lentos que confirmam isso aí, que ele foi liberto por César, mas que ele continuou pregando, continuou desenvolvendo seu ministério e que ele teria sido então decapitado lá por volta do ano 67, ainda no Império de Nero. Tá? Foi também martirizado pelo evangélico, mas não por conta dessa prisão que é narrada aí no final do livro de Atos. Ele foi liberto e depois, só lá no ano 67, é que ele vai sofrer o martírio. O ponto mais interessante que a gente pode destacar aqui é que Cristo era o centro do ensino de Paulo. Para a gente pensar na teologia paulina, para a gente pensar
nos ensinos de Paulo, quando a gente pensa no teor das suas cartas, ele não tem dúvidas, esse é o ponto alto de tudo que ele escreveu, de tudo que ele ensinou. Jesus Cristo é o nosso maior e mais sublime valor. Tudo é consequência, tudo está abaixo disso, nada se compara com o valor de Cristo, o seu sacrifício na cruz e a revelação que ele nos deixou por meio do Evangelho. Cristo é o nosso supremo e sumo bem. Esse é o ponto alto do ensino de Paulo. E aí, como consequência disso, ele vai apresentar então para a gente como Cristo na nossa vertical e os homens na horizontal. Ok? E aí a gente vai encerrar aqui a nossa lição falando sobre o espinho na carne. Isso aí suscita muita discussão, suscita muita dúvida. Muita gente já tentou nomear, já tentou dizer o que foi o espinho na carne de Paulo. Algumas coisas são até ofensivas, algumas coisas são imorais, algumas coisas vão contra aquilo que é básico no cristianismo. Mas então a gente vai tentar aqui, de forma breve, fazer uma discussão sobre isso. Bom, em nenhum lugar do Novo Testamento a gente encontra uma afirmação ou uma descrição do que seja o espinho na carne de Paulo. No entanto, o Novo Testamento ele dá pistas assim para a gente muito claras, para a gente poder afirmar categoricamente o que não era o espinho na carne. Então vamos lá. Alguns vão dizer para a gente que o espinho na carne era algum pecado no qual Paulo constantemente caía. Alguma coisa muito errada que constantemente ele se via praticando. Alguns vão falar de uma tentação, outros vão falar de uma doença, outros vão falar da perseguição dos judeus, enfim. Mas o que então não era o espinho? Em primeiro lugar, a expressão na carne é um indicativo muito claro de que esse espinho, esse problema que Paulo tinha, não era alguma coisa que estava ligada ao mundo espiritual. Não era alguma coisa ligada ao abstrato. Era alguma coisa no corpo. Por isso ele fala um espinho na carne. Estava ali, ó. Era sentido, era palpável, era concreto. Ok? E era no corpo. Por isso ele vai enfatizar tão fortemente um espinho na carne. E isso vai expressar um desconforto muito grande. Mas sugere aí de forma muito forte para a gente que era alguma coisa no corpo. Ainda que essa expressão venha seguida de uma outra, que diz que era um mensageiro de Satanás, a gente precisa lembrar algumas coisas que o Novo Testamento nos ensina de forma muito clara. E aí eu cito para você aí o que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, assim, a gente não pode acreditar e a gente não pode aceitar que o espinho na carne fosse uma atuação incisiva, permanente, eficaz do maligno da vida de Paulo. Porque a Bíblia claramente nos ensina que aqueles que são de Deus, o inimigo não os toca. Outra coisa interessante também, não era um pecado, não era alguma coisa errada na qual ele caía constantemente, porque o texto bíblico também vai dizer aqui, o mesmo versículo que a gente acabou de ler, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ok? Então, o espinho na carne não era uma ação demoníaca na vida de Paulo e nenhum pecado no qual ele constantemente estava incorrendo. Então, assim, a gente pode afirmar de forma categoricamente que não era uma prática pecaminosa, nem uma ação do maligno na vida de Paulo. A expressão mensageiro de Satanás, ela parece muito mais uma forma de intensificar a gravidade e o potencial disso, o quanto isso o aborrecia, o quanto isso era um incômodo para ele, o quanto isso tinha assim, um caráter nefasto na vida de Paulo. Mas o próprio Paulo vai dizer assim, coisas interessantíssimas sobre esse espinho. Ele vai dizer que esse espinho o afastava, o impedia de soberba. Era um limitador. Era alguma coisa que o restringia. Era alguma coisa que o fazia lembrar do seu lugar. Era alguma coisa que estava ali o tempo todo sinalizando para ele dizer assim, peraí,
você é de carne e osso, você é limitado. Muito bem. Outra coisa que o próprio Paulo vai nos falar quando ele descreve esse espinho é que não poderia ser um pecado, porque, acima de tudo, o texto vai dizer para a gente que era alguma coisa que não o impedia da comunhão com Deus. Muito pelo contrário. Era alguma coisa que era reveladora da própria graça de Deus na vida dele. E aí o texto vai dizer que ele 3 vezes orou e pediu ao Senhor que tirasse esse espinho, mas a resposta que ele ouviu de Deus foi: a minha graça te basta. E a continuidade do texto que Paulo cita lá para falar do espinho, ela é maravilhosa no sentido de que Paulo diz assim: olha, porque o poder de Deus, né, se aperfeiçoa, o poder de Deus se completa na fraqueza. Então não era alguma coisa que anulava a comunhão dele com Deus, que anulasse o agir de Deus na vida dele. E era alguma coisa que ele podia, inclusive, usar e entender como motivo de glória e de prazer. Porque diz o texto, né, que ele se gloriaria então muito mais nas tribulações, nas injúrias, nas perseguições. Então não havia nada de pecaminoso nisso, porque esse espinho podia coexistir tranquilamente com a ação de Deus na vida dele, e era alguma coisa sobre a qual ele podia inclusive se vangloriar, porque era alguma coisa reveladora da graça de Deus na vida dele. Então, tal espinho, ao invés de um pecado, é muito mais facilmente igualado com algo que lembrava o apóstolo das suas limitações e despertava o seu senso de dependência ao Senhor. Daí, esse espinho ele é comparado com injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Bom, ao longo da história, alguns então vão comparar esse espinho com a possibilidade desse espinho ser alguma doença de Paulo, alguma coisa que o limitava. E aí a gente tem algumas suposições, né? A gente pode dizer que era uma malária, porque a malária era alguma coisa muito comum ali na Ásia, e não a malária propriamente então incomodaria o apóstolo, mas os efeitos, as consequências de ter em algum momento contraído malária. Alguns vão falar de uma conjuntivite crônica, e isso é interessantíssimo, porque essa conjuntivite crônica, que talvez não fosse uma coisa contínua, mas alguma coisa sazonal, ela provocava inclusive algo muito ruim na aparência de Paulo, que provocava repulsa nas pessoas. E aí a gente tem alguns textos que parecem corroborar com essa possibilidade, que é o texto lá de Gálatas 13 a 15, 4, 13 a 15. Deixa eu achar aqui rapidinho e ler para você. Acho que você já leu em casa, mas eu quero fazer aqui a leitura de novo desse texto aqui para ficar bem claro. Gálatas 4, versos de 13 a 15, diz assim: e vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, assim, o texto está falando claramente que ele teve uma doença que provocava repulsa, mas que isso não atrapalhou o convívio dele com os irmãos. E ele vai dizer no próprio texto que, se possível, as pessoas teriam arrancado os próprios olhos para dar para ele. Significa que os olhos dele não estavam bons. Então, essa ideia aí de uma conjuntivite crônica que causava repulsa parece ser muito plausível. Ainda na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 11, ele vai dizer assim: vede com que letras grandes vos escrevo, de meu próprio punho. Então, assim, ele inclusive está demonstrando aí no final da carta que ele estava tendo dificuldade até para escrever. Então, por isso a letra dele estava maior, porque talvez ele não estivesse conseguindo sequer enxergar o que ele mesmo estava escrevendo. E lá no versículo 16 ele vai dizer assim: e a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, praz, misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.
Então, assim, tendo passado por apedrejamentos, naufrágios, açoites, com certeza a saúde do apóstolo não era uma saúde menina, ok? Então esses textos parecem corroborar com essa ideia de uma conjuntivite crônica. Outros vão falar de epilepsia, outros vão falar de fortes dores na cabeça, e Lutero, o reformador, acreditava que eram as constantes perseguições dos judeus que Paulo tanto amava. Mas enfim, fica aqui muito claramente para a gente que provavelmente isso era uma enfermidade física e não um pecado terrível ou um erro que ele constantemente cometia, ou a ação do diabo na vida dele, ou algum tipo de depressão, nada disso, mas uma enfermidade física. Querido, encerro aqui, vou estar lá daqui a pouquinho na sala de vídeo lá para a gente conversar e tirar dúvidas. E eu, de todo o coração, espero aí que a lição tenha sido uma bênção na sua vida. É sempre uma bênção na minha poder reler um pouco da história do apóstolo Paulo. E a minha oração, o meu desejo é que Deus continue te abençoando, continue te guardando, que você tenha um domingo excepcional, maravilhoso. E mais uma vez, peço a você, se cuide, se possível for, evite de sair de casa. E vamos olhar com seriedade essa questão da pandemia aí. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.